Todos os irmãos, com a paz do Senhor, vamos ficar de pé. Nós estamos orando pela vida da missionária Gesiane, que eu tenho certeza que Deus será com ela aqui nesta noite, amém? Glória a Deus, amém. Vamos orar, igreja. Senhor Jesus, maravilhoso Deus, eterno Pai, Pai amado e Pai querido, aqui está a tua filha, Senhor, que nesta noite está incumbida, Senhor, de trazer a tua palavra neste lugar, Senhor. Seja tu com ela, ó Pai, em todas as atitudes, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, conduza a tua filha, ó Pai, para aquilo que a tua igreja precisa, ó Pai. Não para aquilo que ela quer, mas para aquilo que a tua igreja precisa. É por isso que eu te oro, te agradeço, no nome de Jesus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Esse choro é de alegria. Esse choro é pelo privilégio de sentir a presença. Se eu fosse você, eu não ficava olhando para mim chorar, não. Eu adorava. O Deus que eu e você serve, Ele ainda faz da forma que você e eu pedem. Não sabia como ia ser, mas eu tinha certeza que Ele ia fazer. Ele é grande, igreja. Ele é poderoso, igreja. Ele é justo. Ele é soberano. A glória, a majestade, o domínio, o poder de todas as coisas ainda permanece em suas mãos. Você não entende o que está acontecendo nas regiões celestiais. Se você pudesse desprender e acessar o que o céu, a dimensão que o céu está liberando para que nós viemos acessar nesta noite. E é algo que eu pedi ao Senhor, Senhor, que essa noite não seja só mais uma noite, Senhor, mas que a tua igreja sinta a tua presença de uma maneira gloriosa. Não é sobre mim, não é sobre você, mas é tudo sobre Ele. Quero louvar e exaltar o nome do Senhor nesta noite. Quero agradecer primeiramente a Ele, também ao pastor Wallace, pela confiança, todos os meus irmãos na minha retaguarda. Louvo a Deus por a vida de vocês. Todos os meus irmãos que estão na nave da igreja, louvo a Deus por a vida de cada um de vocês. E que o Senhor possa permanecer abençoando cada um que chegou neste lugar nesta noite. Abramos nossas Bíblias no tema que foi proposto para este janeiro profético, no livro de Neemias. Irmãos, tem duas pessoas aqui sem Bíblia. Quem vai ser o primeiro a dividir a Bíblia com eles? Para eles também participarem desse momento. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer assim. Neemias, capítulo 1, versículo 4. A minha versão diz assim, igreja: quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus.
A igreja senta glorificando o nome do Senhor. Nós temos aqui um momento onde, durante todos esses dias, né? Hoje é a 10ª noite. Já estamos chegando ao final do janeiro profético. E eu confesso que para o nosso corpo, para a nossa carne, talvez esteja sendo cansativo, mas para o nosso espírito, não tem nada melhor. E o Senhor ministrava ao meu coração. Eu estou dando a oportunidade para a minha igreja entender o que é ter e o que é ser constante em minha presença. Me buscando com constância. E a gente vê aqui, outros irmãos já passaram por este altar e já trouxeram mensagens poderosas, falando de um período onde, para se contar em poucos minutos, quando se relata acerca de um cativeiro, como foi o cativeiro da Babilônia, como foi os exilados, o que eles passaram, o que eles viveram. É bem resumido o tempo, mas o que o Senhor ministrava ao meu coração, Ele confirmou através da vida do irmão Jonas. Ei, fala sobre o que foi proposto no tema. O tema que eu coloquei no coração do meu servo foi exatamente o tema que eu quero que a igreja coloque em prática. Não somente durante 12 noites deste ano, mas sim durante os 12 meses e mais 12 anos e até a minha volta, para que a igreja entenda o que é necessário fazer para permanecer com fidelidade, retidão e integridade diante de mim. E a gente vê aqui um período onde se inicia, já havia um grupo, já tinha voltado para Jerusalém, mas aqui chega Neemias, e a partir dele já vai sendo outro grupo que vai ser também encaminhado de volta à sua terra. Mas ele estava lá no conforto do palácio do rei Artaxerxes. Talvez seja eu e você, um Neemias, hoje à noite. Estamos aqui confortáveis. Sim ou não? Sentados no ar-condicionado. Todo mundo assim, ó, cabelinho escovado, né? Gravatinha, né? O pastor da gente está bem alinhado. Eu acredito que Neemias estava em algo bem confortável também. Em algo que era uma posição que de alguma forma lhe trazia prestígio. Que de alguma forma lhe trazia uma comodidade, de alguma forma lhe trazia regalias. E muitas vezes é o que acontece comigo e com você quando a gente está sendo crente só dentro da igreja, só dentro de um palácio que Deus prepara para nós. Mas aí Deus vai e chega e prepara Neemias para viver o que Ele determinou para a vida dele. E aqui a gente vê no início do capítulo 1, Suzã era a capital do Império Persa. E era exatamente nesse lugar onde Neemias se encontrava. E veio Anani, o irmão de Neemias. E a partir do momento que Neemias encontrou com seu irmão, ele se sentiu sensibilizado para saber notícias de como estavam os seus irmãos, de como estavam o povo que tinha saído do cativeiro. Como é que nós estamos nos colocando? Nós estamos tendo uma sensibilidade para nos preocuparmos com os irmãos que estão saindo de algum cativeiro, de algum exílio? Aí o que foi que aconteceu? A resposta. Neemias perguntou a respeito dos judeus que escaparam e sobre os que sobreviveram. E aqui a gente já vê a mão de Deus, né? A mão de Deus sendo livramento, a mão de Deus fazendo com que os seus filhos, por mais que desobedecessem, por mais que não estivessem alinhados no propósito, por mais que não estivessem fazendo o que Deus desejava e o que Deus queria, Deus fez com que eles resistissem.
Muitas vezes somos eu e você, quando passamos por algum momento difícil, por algum momento onde a gente passa por algum exílio, mas Deus nos permite passar e nos permite resistir, porque a obra dele continua. A obra dele não para em nossas vidas, a obra dele continua. Mesmo machucado, mesmo sofrendo, mesmo com dor, mesmo muitas vezes, meu Deus, não sei nem dizer como a gente se encontra na presença de Deus. Mas por permissão dele, ele vai e permite que a gente resista. Aí o versículo seguinte fala o quê? Os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontraram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. E as muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Isso aqui traz para nós uma reflexão, porque isso foi a consequência do pecado. O pecado só traz para nós uma coisa: destruição e ruína. Não tem como o pecado trazer outra coisa de bem para a gente, que traga algum benefício, mas só traz ruínas para cada um de nós. E o versículo 4, onde fala: quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Aqui tem uma receita para cada um de nós nesta noite. A partir do momento que eu e você entra no jejum, a partir do momento que eu e você decide jejuar, a gente passa a matar isso aqui, ó. A gente passa a matar a nossa carne. E a partir do momento que eu e você mata a nossa carne, meus irmãos, vocês não têm noção o que é que acontece. A gente tem acesso a uma sensibilidade espiritual de uma forma tão poderosa, de uma forma tão grandiosa, que mesmo que a gente só ore, mas se não tiver primeiro o jejum, a gente não consegue orar como Deus quer, porque enquanto a gente não jejua, a nossa carne está reinando, a nossa carne está prevalecendo, e não tem como a gente ter uma vida de oração se a gente não fizer a junção com o jejum. E foi isso que Neemias fez. O jejum mata a carne, igreja. E você consegue orar mais. Você consegue ter mais relacionamento, mais intimidade com Deus. Quando você está em jejum, quando você está em consagração ao Senhor, quando você passa pela rua assim, até o vento fala com você, através do Espírito Santo de Deus. E é isso que eu tenho notado, que tem faltado muito no meio da igreja. É uma vida de jejum. Uma vida onde você decide todos os dias consagrar ali a sua vida ao Senhor. Independente de ter propósito, independente de ter campanha, independente de ter... Não, todos os dias da sua vida é necessário, como igreja do Senhor, até a volta de Jesus, você está jejuando. E quando a gente jejua, igreja, a gente entende que a nossa forma, a nossa maneira de falar com Deus fica diferente. É inevitável, é inevitável. As orações não são mais só de 1, 2 minutos. As orações não são somente, meu Deus, me dá. As orações não é somente olhando com egocentrismo só para você mesmo. Mas sim, quando você entende o que é o jejum, que não é para obter bens materiais, pastor Wallace. Tem pessoas que invertem a questão do jejum, acham que não, eu vou jejuar para Deus me abençoar, para Deus abrir a porta, para Deus me dar um carro, para Deus me dar uma casa, para Deus fazer aquilo e fazer. Não, é para você matar o seu eu. Não tem como você não jejuar. Não tem como você matar o seu eu se você não jejuar. Não tem como você conseguir ter uma vida de intimidade, de relacionamento com Deus, se você não tiver uma vida de jejum e de oração. E quando a gente entende isso, é muito lindo, igreja. É quando no versículo 5, Neemias começa a sua oração simples. Tão simples, que ele começa a falar assim: Senhor,
Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. A palavra do Senhor lá no Evangelho de João, capítulo 14, vai falar justamente acerca disso, sobre o que é guardar os mandamentos. João 14, versículo 5 vai dizer: se me amardes verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. E eu acho lindo porque é a palavra de Jesus, viu? Não foi palavra de Neemias, não foi palavra de Moisés, não foi palavra de Davi, não foi palavra de José, não, foi palavra de Jesus. Ei, igreja, se tu me amas verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos, diz o Senhor. E logo após isso, ele ainda declara assim, no versículo 6: estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atenda a oração do teu servo, que hoje faço de dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Quando a gente abre, igreja, a palavra do Senhor lá no livro de Salmos, o salmista vai falar assim no capítulo 34, no verso 15: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Ei, você tem dúvida nessa noite do que o Senhor está falando para mim e para você, através da santa e poderosa palavra dEle? Vamos modificar a nossa forma de orar, igreja. Vamos ter uma vida de intimidade, de relacionamento com Deus de uma forma diferente. Vamos primeiro começando, entendendo que é necessário estar diante dEle, guardando e cumprindo cada um dos seus mandamentos, para que assim, quando a gente abrir a nossa boca de verdade, Ele venha estar atento, com os ouvidos abertos e atento àquilo que eu e você pedir a Ele. E quando a gente entende aqui, coloca um fundo aí, auxiliar Livelto, por favor. Coloca aquele de batalha espiritual. Quando a gente entende aqui, faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Ou seja, primeiro Neemias, na sua oração, ele fala que é necessário guardar os mandamentos. Segundo, ele diz que pede ao Senhor que os ouvidos do Senhor estejam atentos. E aqui ele vem com uma palavra-chave: confissão dos pecados. Ei, igreja, quando eu e você entende o que é orar, o que é jejuar, o que é orar e o que é confessar pecados, igreja, a nossa forma de se relacionar com Deus já vai tendo outro nível, já vai acessando vai tendo outro acesso, vai acessando outro nível e outra patente espiritual às nossas vidas, porque não tem como a gente querer pensar que não tem um santo dia que a gente não peque e que não é necessário que a gente esteja confessando os nossos pecados diante do Senhor. E foi o que aconteceu com Neemias nesse episódio aqui. Ele reconheceu diante dos deuses dos céus, ele reconheceu o quanto Deus era temível, ele reconheceu o quanto aquele povo tinha sofrido naquele exílio, mas porque tinha o pecado. E o melhor de tudo foi o seguinte, igreja: ele não reconheceu apontando que os outros tinham pecado, mas que ele próprio pecou. Quem somos nós para olhar somente para o erro e o pecado do outro e esquecer do nosso primeiro? Deus está convocando uma igreja nessa noite para, a partir de hoje, começar primeiro a olhar pedindo perdão pelos seus pecados e pedindo perdão também pelos pecados dos seus irmãos. Para Deus, aqui está todo mundo no mesmo nível. Nós estamos no mesmo nível para o Senhor. Não tem maior, não tem menor, não tem mais bonito, não tem feio, não tem gordo, não tem magro, não. Para Deus todo mundo se coloca
Quando a gente está diante de Deus, não tem máscara. Quando a gente está diante de Deus, não tem capa. Quando a gente está diante de Deus, a gente está despido. A gente pode se esconder. A gente pode procurar o lugar mais longe dessa face dessa terra, mas Ele nos acha. E aquilo que a gente faz, o esposo pode não ver, a esposa pode não ver, o pastor pode não ver, mas tem um que é soberano e os olhos dele estão como chama de fogo ao nosso, olhando tudo aquilo que nós fazemos, todas as nossas intenções, tudo aquilo que a gente tem executado todos os dias da nossa vida. Quando a gente entende isso, igreja, aí o que eu achei mais lindo foi o que também? Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa do meu pai pecamos. Coisa linda é quando a gente reconhece isso. Eu e a casa do meu pai. Aí aqui eu anotei, confissão. Oração pela família. Ele estava fazendo: oh Deus, tem misericórdia da minha família. Oh meu Deus, tem misericórdia do meu pai. Oh meu Deus, tem misericórdia dos meus irmãos. Eles pecaram, mas eu também pequei. Eu sou miserável, eu não mereço. Tem a tua redenção em minha vida, tem a tua graça infinita, tem a tua misericórdia, meu pai. Mas eu estou aqui diante de ti, quebrantado de espírito. Eu estou aqui com o coração contrito em tua presença, te pedindo perdão e confessando todos os pecados que eu e meu pai e a casa dele já cometemos. Isso é necessário a igreja entender, que Deus, Ele é fiel e justo para perdoar, mas é necessário eu e você confessar. E a gente vê aqui, quando ele continua a sua oração, ele fala que não foi pecado pequeno não, viu? Foi de maneira totalmente corrupta. Imagina aí um pecado que faz ser uma corrupção diante dos olhos de Deus. Qual é o pecado que tem sido totalmente de maneira corrupta na minha e na sua vida, que a gente precisa colocar diante dos pés do Senhor nessa noite? Não guardamos os teus mandamentos, nem os estatutos, como ordenaste a Moisés, o teu servo. Lá em Deuteronômio capítulo 6 foi quando Deus disse a Moisés: lembra desta palavra, Moisés. Se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem e me guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então ainda os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. A gente sabe que através do exílio, muitos dos exilados se envolveram com tudo que não agradava a Deus. Inclusive, casamentos que não eram, aos olhos do Senhor, correto. Estavam casando com pessoas de outros povos. E Deus não estava se agradando disso. Mas aí, Deus ainda com a sua misericórdia infinita, Ele fala: eu os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Esse aqui é um lugar. Esse aqui é um lugar. Esse aqui é um lugar onde Deus faz habitar o seu nome. E eu e você necessitamos apresentar ao Senhor, para que aqueles que um dia já pecaram, já estiveram na presença de Deus, mas se afastaram e se encontram em exílio, e se encontrarem em algum cativeiro, e estão saindo desse exílio e desse cativeiro através da tua oração, que você possa declarar o que está escrito aqui da palavra do Senhor, que Ele faz com que todos venham habitar no lugar onde Ele escolheu, para que o seu nome se faça presente. Esses já ainda são teus servos, o teu povo que resgatastes com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, mais uma vez Ele diz, igreja: estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo, o que eu achei lindo foi isso aqui. Neemias se colocou diante de Deus como servo.
Neemias se colocou diante de Deus como servo. E é assim que cada um de nós deve se colocar todos os dias da nossa vida. Não tem como a gente já querer orar e estar se apresentando diante de Deus, dando ordem a Deus. Ou Deus faz assim, ou Deus faz assado, ou Deus abre aqui, ou Deus fecha ali, ou Deus faz isso e faz aquilo. Não, Senhor, eu estou aqui me colocando como teu servo. Senhor, eu estou aqui me colocando como tua serva. Ouve a minha oração nessa noite, Senhor. Que os teus ouvidos estejam atentos à oração do teu servo, Senhor. Ele fala por 2 vezes, igreja. Faz com que o teu servo seja bem sucedido hoje e encontre misericórdia. Quem é que nessa noite necessita da misericórdia do Senhor? Eu necessito todos os dias da misericórdia do Senhor. Eu necessito todos os dias me colocar como serva dele. Eu necessito todos os dias dobrar os meus joelhos e dizer: Senhor, eu não sou nada, eu não posso, eu não sei, eu não faço. Eu não sou, Senhor, mas eu me coloco diante de ti como servo. Aí quando ele vem finalizar o capítulo 1, ele diz: nesse tempo eu era copeiro do rei. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Mas eu acredito que aqui o Espírito Santo já estava falando com ele: ei, tu és copeiro do rei, Neemias. Mas a partir de agora, através da tua vida de jejum, da tua vida de oração, da tua vida de confissão, da tua vida de arrependimento, eu vou te fazer copeiro meu. Eu vou te fazer copeiro meu. Quem aqui está disposto a ser cooperador da obra do Senhor, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, que já foi louvado aqui nesta noite, do leão da tribo de Judá? Ei, nessa noite ele está convocando a mim e a você para ser copeiro somente dele. E foi isso que Neemias fez. Aí quando a gente entra no capítulo 2, igreja, isso já havia se passado 4 meses. Foi uma parte que eu acabei pulando, não citei no capítulo 1, onde fala que isso aconteceu no mês de Quisleu. No calendário judaico é por volta do mês de setembro, mais ou menos isso. Só que eles comemoram um ano novo diferente da gente, que é em janeiro. Aí se passa 4 meses, aí é quando Deus determina que Neemias vai encontrar com o rei. De uma maneira onde Deus começa a fazer algo e permite com que Neemias venha agir. Ele passou 4 meses e talvez na mente dele: mas Deus, não está acontecendo nada. Eu estou jejuando tanto, eu estou orando tanto e Deus não está fazendo nada. Mas Deus, me dá uma estratégia. Mas Deus, me mostra como é que eu devo agir. Mas Deus, prepara o momento certo para eu falar. Mas Deus, me ajuda. Como é que eu vou chegar diante do rei para que ele me dê a abertura, Senhor, para eu poder falar o que tu colocaste, o desejo que tu colocaste no meu coração, de chegar lá em Jerusalém e de reconstruir a cidade dos meus pais. Aí o que foi que ele fez? Ele declarou: ora, eu nunca antes tinha estado triste diante do rei. Isso foi no momento após, quando ele serviu o vinho. Ele serviu o vinho ao rei Artaxerxes. Vou tirar o sapato, viu, pastor? A idade vai chegando. Ele serviu o vinho ao rei Artaxerxes. E ele servia o vinho, ele tinha que provar para ver se o vinho tinha veneno, para poder oferecer ao rei. Mas quando a gente jejuma, quando a gente ora, aí o que é que acontece? A palavra do Senhor diz o quê? Quando a gente está em renúncia, quando a gente está em confissão do pecado, quando a gente está em arrependimento, quando a gente está em santidade, quando a gente está com a vida limpa diante do altar de Deus, quando a gente está com as vestes sem mancha nenhuma, não tem bebida mortífera que nos mate. É o que a palavra do Senhor nos diz. Aí ele vai e oferece o vinho ao rei. O que é que o vinho faz nas nossas vidas? Todo culto de Santa Ceia, quando a gente toma ele, o vinho nos limpa, o vinho nos limpa, o vinho nos limpa. E eu creio em um Deus que faz grandes coisas. Neemias estava ali já vivendo uma experiência do que era servir ao rei. Ele não sabia que ele ia servir o vinho de uma forma diferente, mas ele foi lá e serviu com excelência. E não foi para falar nada de mal de ninguém ao rei não, viu? Foi para servir com pureza. Muitas vezes a gente está servindo na casa do Senhor, mas o nosso coração não está puro.
Muitas vezes a gente está servindo na casa do Senhor, mas a gente não consegue entender que antes da gente querer servir na casa do Senhor ou de servir ao Rei, é preciso a gente estar limpo. E é isso que o vinho traz para nós, uma limpeza, purificação. E eu achei lindo quando o Senhor ministrou isso ao meu coração. Então disse ao rei: porque o seu rosto está triste se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração? Então fiquei com muito medo. E lhe respondi: que viva o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto se a cidade onde os meus pais foram sepultados está em ruínas e os seus portões estão queimados? Aí no versículo 4, igreja, do capítulo 2, o rei perguntou: o que é que você me pede agora? Ei, o que é que você tem para pedir ao Senhor nesta noite? O Rei dos Reis. Neemias mais uma vez orou, mesmo que só em pensamento, mas ele aproveitou o momento, pastor Valdem, para orar mais uma vez. Porque independente de como a gente esteja, onde a gente esteja, diante de quem a gente esteja, tem um Deus Todo-Poderoso que acessa o nosso pensamento, e a gente pode estar, através do Espírito Santo, tendo a nossa oração interpretada diante do Pai. E foi isso que aconteceu. Ele orou mais uma vez, porque ele se coloca na dependência. Neemias a todo momento se mostra o que é se colocar na dependência e não dá um passo, não falar uma palavra que não seja antes pedindo a direção ao céu, pedindo a direção a Deus. E foi isso que ele fez. Ele orou mais uma vez. Então ele disse ao rei: se for do agrado do rei, e se este teu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Só que tem um detalhe aqui, viu? Tem um capítulo de Esdras, eu não vou me recordar qual agora. Já tinha sido assinado um decreto que ninguém era para ir mais para ajudar, ninguém era para ir para Jerusalém, não era para mexer em nada. Mas você tem noção o que é o poder de um jejum e de uma oração? Que mesmo que você ore por mais de um mês, por mais de 2 meses, 3 meses, 4 meses, como foi aqui o caso de Neemias, mas Deus derruba todo decreto, Deus derruba todo muro, Deus derruba tudo aquilo que tentar ser barreira e impedimento de você chegar e acessar o que Ele determinou que você vai fazer. E foi o que aconteceu aqui. Vai ter alguma versão que não vai falar que ele pediu para ser enviado para ajudar. Mas eu me atentei a esse detalhe, que o rei tinha decretado: ninguém vai mexer mais não. Mas eu achei lindo, porque mesmo assim, Deus comoveu o coração de Artaxerxes, e ele deu a liberação para Neemias poder fazer o que ele queria que ele fizesse. A gente escreve tanta coisa, mas não dá tempo, igreja. Já é 9h18. E aqui a gente vê, né? O rei dando toda a liberação, Neemias falando para ele tudo aquilo que ele iria necessitar, madeira. Mas algo que me chamou a atenção também foi, sabe o quê? Que antes dele falar que iria precisar de madeira para reconstruir a casa que ele ia morar, ele pediu para que conseguisse madeira para reconstruir primeiro o templo. Aí o que é que o Espírito Santo falava para mim, pastor? Tem pessoas que estão necessitando entender que dentro de um templo Deus se faz presente. E quando a gente está dentro de um templo, a gente se prostra diante de Deus. E a gente, através da vida daquele que Ele coloca como nosso líder espiritual, Ele faz com que nós tenhamos uma cobertura espiritual, para que toda a batalha que a gente venha enfrentar, para que toda a adversidade que a gente venha enfrentar, tenha alguém na nossa retaguarda orando e jejuando por as nossas vidas. E tem muitas pessoas querendo vencer guerras e batalhas sem estar sob uma cobertura espiritual, sem querer, se não consegue se prostrar diante de Deus, jejuando, orando, confessando, se arrependendo, imagina diante de um pastor. Mas a igreja precisa entender que é necessário reconstruir um templo
E é necessário a gente estar sob uma cobertura espiritual, para que quando Deus soprar o nosso nome para ir fazer uma obra em algum lugar, a gente vá e vá com respaldo, a gente vá e vá com a liberação do céu, mas também da terra, para que nenhum mal venha contra nós e nenhum mal venha querer nos parar. Aí aqui, ó, final do versículo 8. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa de Deus estava sobre mim. Isso aqui é uma declaração de Neemias que ele não fez somente no capítulo 2, ele fez em outros momentos também. É justamente isso que jejum e oração faz na vida da gente. É a gente ter convicção, plenitude, certeza que a mão do Deus Todo-Poderoso está sobre a nossa vida, para tudo aquilo que a gente for fazer. E como eu me alegro de ver uma declaração como essa, porque poderia vir o que viesse, Neemias não ia temer. Neemias não ia temer. E quando a gente vai para o capítulo 3, algo que me chamou a atenção foi no momento da reedificação das muralhas. Quantas pessoas têm citado o nome aqui nesse capítulo 3? Milhares de pessoas. E embora os nomes que estejam aqui não sejam os mesmos nomes de vocês, meus irmãos, mas era como se quando eu estava meditando na palavra, o Senhor dizia: tal pessoa da Bíblia é tal pessoa da igreja, que eu quero e que eu convoco para fazer parte da reconstrução das muralhas. Meu Deus, você está entendendo nessa noite para que o céu está convocando eu e você? Deus levantou alguém como líder para estar nos dando a coordenada, nos dando a direção, nos dando a instrução, nos mostrando, acreditando que cada um de nós tem capacidade, mesmo que em algum momento tenha alguma resistência da nossa parte, sem ter com a visão a mesma que ele, alinhada com a visão dele. Mas o céu, ele convoca nesta noite para que a gente venha entender que ninguém faz nada sozinho, que o reino de Deus, a obra é árdua, que o reino de Deus é uma obra muito grande e que necessita de Neemias nesta noite para fazer a obra dele. É tanto que no versículo 16 tem citando mais um outro Neemias, viu? Foi onde o Espírito testificou também para mim. Não conto só com Neemias, eu conto com mais de um Neemias. E nessa noite tem muitos Neemias neste lugar, mas que para você se colocar como Neemias, é necessário você entender que você precisa jejuar e orar. Vai ter determinado momento que você vai se sentar e você vai chorar, mas Deus não quer ninguém sentado e Deus não quer ninguém chorando. Deus quer que a gente esteja jejuando e orando. Deus quer que a gente esteja o que, a igreja? Jejuando e orando. Deus quer que a gente esteja o que, a igreja? Jejuando e orando, se arrependendo e confessando, se humilhando e se prostrando e se colocando como servo diante dele, porque só assim verdadeiramente nós podemos declarar que ele, a mão dele está estendida sobre as nossas vidas. Se você e eu entender essa mensagem nessa noite, a gente vai sair daqui com a receita do céu. Muitas ministrações Deus já falou de várias maneiras, mas é necessário que a gente se atente, que a gente desperte, que a gente acorde. Tem pessoas que acham que não vale a pena sacrificar a carne, mas eu vou dizer uma coisa a vocês, viu? Para Deus destravar muita coisa na minha e na sua vida, só jejuando e orando, só jejuando e orando, só confessando e se arrependendo. Se você ler, eu recebi um vídeo hoje, foi maravilhoso, e eu fiz questão de anotar. Se você ler Neemias capítulo 9, se você ler Esdras no capítulo 9, se você ler Daniel capítulo 9, se você ler Neemias capítulo 1 e se você ler João capítulo 17, você vai aprender como é que se deve orar.
João capítulo 17 vai falar sobre o sumo sacerdote, a maneira ali que ele estava orando, a intensidade que ele estava ali orando. Você tenha como modelo de oração, como exemplo, Jesus Cristo de Nazaré, que passava uma madrugada todinha, se fosse necessário, orando, se apresentando diante do Pai e pedindo a Ele: faz o que eu não posso fazer. Ele sendo Deus, viu? E eu e você, o que é que a gente está fazendo? A gente está se dispondo a orar? É difícil, né? Porque a carne não quer. A carne não quer que a gente ore. A carne não quer. Mas eu creio, pastor, que em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da verdade que habita em sua vida e através da sua vida, vai haver um despertamento nessa igreja, para que essa igreja entenda que as batalhas que cada um tem enfrentado, que as guerras que cada um tem enfrentado, que os exílios, os cativeiros que cada um tem enfrentado, só tem como passar por eles se estiver jejuando e orando. É necessário. Cada um ora de um jeito, cada um jejum de um jeito. Tem pessoas que aguentam um período maior, tem pessoas que é um período mais curto, mas não deixe de jejuar um único dia da sua vida. Que você possa entender isso. Não é a sua limitação, a limitação do seu corpo, talvez por algum tipo de doença que lhe limita a jejuar, mas que você possa apresentar diante de Deus. Deus, eu não posso jejuar mais de 1 hora, mas só essa meia horinha aqui que eu estou aqui de joelho, Senhor. Ei, Deus, fica atento à minha oração, Senhor. Eu me arrependo, eu confesso. Eu estou aqui diante de Ti, Senhor. E eu estou aqui, ó, só para Te adorar, só para exaltar o Teu nome, só para consagrar a minha vida a Ti. Deus, eu necessito buscar a Ti. Eu preciso me relacionar contigo. Eu preciso todos os dias estar renunciando os desejos da minha carne. Eu preciso todos os dias estar santificando, consagrando a Ti. Meus olhos, meus ouvidos, minha boca, Senhor. Ah, Senhor, o que eu toco, onde eu piso, o que eu cheiro, Pai. Outro dia eu vivi uma experiência. Eu vim passando na rua do Take. Deus sabe por que eu vou falar isso aqui, viu? Eu vim naquela avenida e o Senhor, quando eu passei, eu senti o cheiro. Quando eu passei mesmo de frente daquele bar, estava tendo algum evento, alguma coisa, e quando eu senti aquele cheiro, me trouxe à memória o tempo que eu vivia nas festas, o tempo que eu vivia nas coisas do mundo. Aí o Espírito Santo bradou naquela hora: naquele tempo tu não sabia o que era esse cheiro, mas hoje eu te dou uma demonstração do que é o cheiro do pecado. Eu não me lembro nem com nenhum tipo de orgulho daquilo que eu fazia, mas sim arrependida, porque quando a gente está na cegueira, quando a gente está nas mordaças do mundo, a gente não consegue entender o quanto aquilo é pecado e o quanto aquilo faz a nossa carne ser mais podre do que ela já é. E eu vivi aquela experiência naquele dia. Eu digo: mas Jesus, obrigado, Senhor, por hoje tu me permitir viver essa experiência, e tu me permitir sentir o que eu senti hoje, mas tendo o discernimento de entender aquilo que tu falas para mim, sem estar desatenta e achando que o mundo é o que preenche a gente e o mundo é o que traz alegria para a gente. Não tem onde a gente encontrar alegria verdadeira se não for nos pés do Senhor, se não for na presença dEle. E eu creio que o Senhor, Ele marcou encontro com pessoas nessa noite, para que você possa entender que a oração, arrependimento, confissão, humildade, foi isso que fez Deus ouvir a oração de Neemias. Porém tem um detalhe, igreja: oração não é mágica. Tem muita gente customizando Deus. Tem muita gente fazendo de Deus Papai Noel. Tem muita gente fazendo de Deus gênio da lâmpada, achando que vai orar aqui e já vai acontecer daqui a pouco. Não. Vai acontecer. Tem oração que Deus ouve, mas tem oração que Ele não vai responder de imediato. É necessário que você esteja rendido aos pés dEle, se santificando todos os dias. Tudo aquilo que eu já falei. Quando Paulo pediu para Deus tirar dele, Paulo pediu para Deus tirar dele o quê? O espinho da carne. Deus tirou?
Mas Deus ouviu a oração de Paulo. Nem sempre Deus vai fazer o que eu e você quer, viu? A nossa oração tem que ser: Pai, me ensina a aceitar a Tua vontade, me ensina a orar conforme o que a Tua palavra diz, porque nela contém a Tua vontade para mim, a Tua vida. Não tem como a gente querer contra não, viu? A gente tem que aprender a orar pedindo a Ele: me ensina a aceitar a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E quando a gente entende isso, tudo muda. Porque tem um detalhe, igreja: a oração não muda Deus. Nenhuma vez que eu e você orar, nós vamos modificar Deus não, quem Ele é não, viu? Agora a oração, agora Deus muda eu e você através da oração. Quando eu e você entendem isso, que através de uma vida de oração Ele começa a arrancar tudo que não presta de dentro da gente, aí é assim, a gente vai entender e viver que Deus realmente muda e transforma as nossas vidas. Então, se você orar e a sua oração for marcada por arrependimento, confissão e humildade, Deus sempre vai ouvir, mesmo que ela não seja respondida de imediatamente, na mesma hora. Amém, igreja? Vocês entenderam o que o Senhor falou para mim e para você nesta noite? Eu queria que os irmãos preparassem mais um louvor. E eu queria que a igreja ficasse de pé, com a permissão do pastor. Porque quando eu falei para a igreja, Deus fez exatamente como eu havia pedido. E foi uma noite gloriosa, foi uma noite que vai ficar marcada em nossas vidas. A presença que nós sentimos neste lugar, ela vai permanecer. Porque Deus, Ele não, como eu falei no início, Ele não quer que seja só momentos, o nosso relacionamento com Ele, mas Ele quer que seja algo constante em nossas vidas.